novo desafio que se abre. É uma prova de esforço agora, este novo cargo? É uma prova de esforço, na continuação. Mas eu lembro-me que eu sempre gostei das corridas de longa duração. Eu dava muito bem nas corridas de longa duração e aprendi muito a desenvolver este sentido das provas de esforço, também com sacrifício e com responsabilidade. É uma nova milha, é interessante porque eu recebi uma felicitação que me dizia que eu agora era chamado uma nova milha, não é? A nova milha não põe em causa a milha que está para trás, que também me, digamos, equipou e me disponibilizou para seguir agora um caminho que naturalmente tem que ser feito por percursos. Portanto, uma prova de esforço é feita tempo a tempo, fase a fase e, portanto, e naturalmente Deus proverá neste. Como é que me definiria o anglicanismo hoje em Portugal? O que é isto da comunhão anglicana? Que, por um lado, não é Igreja Católica, por outro lado, não nasce diretamente da Reforma Protestante. Como é que hoje me definiria esta experiência cristã que é o anglicanismo? Em Portugal, concretamente. Em Portugal, concretamente, é um espaço que se abre de um catolicismo, portanto, de uma Igreja fiel àquilo que é essa identidade católica universal da Igreja, com o seu pendor sacramental e litúrgico e com a sua abertura, portanto, uma abertura grande que a caracteriza de inclusividade. E, portanto, acho que é um espaço que, por um lado, pode efetivamente acolher muitas pessoas que não se revêem noutras fórmulas de igrejas e noutros modos de estar, e é ao mesmo tempo um espaço e uma igreja que tem um papel importante na sociedade portuguesa e nomeadamente no panorama eclesial, dado que é uma igreja que tem uma vocação ecuménica por natureza, como tem as igrejas anglicanas, e portanto pode e tem esta facilidade também de estabelecer pontos de diálogo e de cooperação, quer por um lado com a Igreja Católica Romana, quer por outro lado com outras igrejas também em Portugal. Portanto, é uma igreja que tem uma vocação e ao mesmo tempo um espaço próprio também de serviço. Paradoxalmente, é uma igreja que nasceu por causa de um conflito do rei com o Papa e, portanto, por uma questão, quase diríamos, de poder pessoal entre o Papa e o rei. Hoje isso é uma memória histórica ainda presente na Igreja ou isso foi um episódio que apenas serviu para a sua criação? Eu acho que a memória histórica não é bem essa. Esses são os factos mais salientes daquilo que a história nos mostra. Há outras razões por detrás, nomeadamente razões que se prendem com a própria reforma da Igreja e, ao mesmo tempo, também razões que se colocaram de assumir uma outra forma de governo da própria Igreja. Mais autónoma, exatamente, com um maior grau de participação e democracia. Não nos podemos esquecer que a grande reforma da Igreja inglesa, na altura, foi precisamente uma reforma litúrgica que trouxe a liturgia para o povo, trouxe a Bíblia para o povo. Portanto, há outras razões por trás daquelas que habitualmente nos saltam quando falamos da história. E razões essas que ainda hoje continuam e continuam também com as suas tensões próprias na vivência do próprio anglicanismo, não é? Mas que criaram também o seu espaço e deram o seu contributo também muito importante, quer para a sociedade inglesa, quer para todo o mundo agora, através da comunhão anglicana. Essa dimensão ecuménica de que falava, que é matriz, que está na matriz da comunhão anglicana, essa dimensão ecuménica não traz consigo também uma espécie de uma crise de identidade de uma igreja que oscila precisamente entre o catolicismo na fidelidade a um conjunto de ritos litúrgicos, de hierarquia, etc., e, por outro lado, na fidelidade ao protestantismo, tendo em conta também aquilo que o anglicanismo adota da reforma? Eu acho que o que é importante é percebermos o que é a identidade e quais são os elementos fundamentais da identidade de uma igreja, não é? A partir do momento em que a Igreja, e neste caso as igrejas anglicanas, definem muito bem aquilo que é a sua identidade enquanto igrejas, que assenta precisamente na sua fidelidade à Sagrada Escritura, na sua fidelidade à vivência sacramental, na sua fidelidade à sucessão apostólica. Portanto, a partir do momento em que tem esses traços muito bem definidos, pode e deve assumir a natural diversidade que se joga depois no seio das próprias igrejas. Neste caso nós sabemos, a própria Igreja Inglesa tem diversas sensibilidades,
mas aprendeu a conviver com essas sensibilidades. Portanto, o anglicanismo caracteriza-se por esta capacidade de assumir as diferenças e de procurar, efetivamente, estabelecer pontos, não desprezando aquilo que considera que é essencial para a sua missão nos tempos de hoje. Portanto, hoje esse é o grande debate que hoje se coloca ao anglicanismo. Portanto, não é propriamente, a meu ver, uma questão de identidade, mas é eventualmente mais uma questão do modo como interiormente se organiza e se estrutura enquanto comunhão, neste caso universal. Essas diferenças hoje estão a ser mais visíveis do que o resto, se podemos dizer assim, quer dizer, quando se debate a questão da ordenação de pessoas homossexuais, a questão agora das mulheres poderem ser bispos, vêm ao de cima fraturas muito sérias dentro do anglicanismo, ou pelo menos grandes divergências de opinião, de tal modo que os dois arcebispos, aquele que está de saída e o que está a entrar, os dois arcebispos de Cantuária, eram favoráveis à ordenação de mulheres como bispo e acabaram por ser derrotados. De que modo é que essa natural e sã divergência de opiniões pode ser assumida sem aparecer como uma clivagem gravíssima que pode até ameaçar a unidade da comunhão anglicana? Uma referência à questão agora das mulheres, da votação que ocorreu no sino da Igreja de Inglaterra. Interessa referir que a grande maioria das 3 casas que compõem o sino da Igreja de Inglaterra, a Casa dos Bispos, a Casa dos Clérigos e a Casa dos Leigos, votou favoravelmente pela segregação de mulheres ao episcopado. Houve apenas uma diferença de 6 votos. Portanto, o que isto significa é que, efetivamente, a grande maioria da Igreja de Inglaterra antevê que este seja o caminho a ser percorrido em função já da ordenação de mulheres ao presbiterado desde 1992. Portanto, há todo um trabalho, há todo um passado, há todo um discernimento teológico e de diálogo que, a meu ver, agora não foi posto em causa. O que há agora é que encontrar o modo de, novamente, esta questão ser apresentada no seio do Sino da Inglaterra, e eu não tenho dúvidas de que isto será uma questão de tempo, dado que, efetivamente, a grande maioria da Igreja de Inglaterra se posiciona pela sagração de mulheres ao episcopado. Interessa, portanto, perceber, por exemplo, dos 42 bispos da Igreja de Inglaterra, 40 votaram a favor e 2 contra. Portanto, o que há aqui, eu diria, foi um pequeno, digamos, uma pequena votação de 6 votos que não permitiu que mesmo na Câmara dos Leigos, onde houve uma maioria, não fosse possível 2/3 a favor. Portanto, é importante nós percebermos estes meandros do próprio funcionamento da Igreja no seu esquema muito democrático, que nós sabemos que é a essência muito da Igreja de Inglaterra e também da própria sociedade inglesa. E, portanto, isto são os riscos deste modo de vivência. Portanto, são os riscos que estão inerentes a este modo de estar e de tratar as questões. Eventualmente teria sido mais fácil se tivesse havido uma decisão mais formal ou mais decisiva da Câmara dos Bispos, mas isso, por sua vez, é contra a natureza da própria Constituição da Igreja. Portanto, aparentemente, a nós ou às pessoas que estão por fora, pode parecer que há uma confusão ou há uma falta, digamos, de consenso, mas, efetivamente, a meu ver, todas estas grandes questões que se colocam no anglicanismo são questões que assumem um grande diálogo e uma grande frontalidade. E, pessoalmente, eu acho que esse é o caminho. Portanto, nós temos que assumir a diversidade de posições que existem e perceber que, efetivamente, existem diversas sensibilidades. E, portanto, assumir essas diferenças, escutá-las e providenciar espaço mesmo para aqueles que, neste caso, estarão em minoria. Eu devo dizer que a preocupação, por exemplo, do Sr. Arcebispo de Cantuária, após essa votação, foi fez uma saudação, uma mensagem ao Sínodo reunido da Igreja de Inglaterra, referindo precisamente que o mais importante era que a Igreja se mantivesse unida, mesmo sabendo que esta decisão foi tomada por uma pequena minoria. Portanto, e há aqui uma preocupação de não ferir sensibilidades e de respeitar todo o processo.
Portanto, esta essência é muito importante, mesmo que isso possa trazer para o seio da opinião pública de outro tipo de interpretações. Mas esta é a vivência da Igreja. Estes debates, há muita gente, pensando sobretudo em cristãos, que acham que, quando se trata de questões como a ordenação de mulheres, ou a questão da homossexualidade, questões de bioética, o aborto, a eutanásia, etc., que as igrejas devem continuar a ter uma posição de recusa e, no fundo, assumindo a tradição das igrejas durante estes 2 milénios. E que não devem embarcar em modas, aquilo que essas pessoas definem como modas sociais. Isso corresponde a uma fidelidade ao Evangelho ou não? Esses movimentos que, no fundo, o anglicanismo tem assumido bastante e outras igrejas protestantes, isso corresponde, é fiel ao Evangelho ou não? Como é que responderia a essas críticas? Em primeiro lugar, um dos aspectos fundamentais de toda a teologia anglicana é justamente a sua fidelidade à Sagrada Escritura. E a fidelidade à Sagrada Escritura pressupõe que o próprio entendimento e interpretação da Sagrada Escritura seja feito de acordo com aquilo que a própria teologia, na sua riqueza de interpretação, vai permitindo aferir em cada tempo e em cada lugar. Isto pressupõe entendermos que a tradição da Igreja não é efetivamente algo estático, mas é algo que vai ganhando tudo aquilo que o próprio Espírito Santo vai proporcionando ao longo dos tempos e ao longo das gerações. Portanto, há um processo aberto de vivência e de interpretação da própria Sagrada Escritura que deve incorporar não só todos os elementos extremamente ricos do passado da Igreja, mas também aquilo que vai sendo o pensar da própria Igreja nos tempos de hoje. Naturalmente que esta combinação não é fácil de fazer. Por outro lado, interessa efetivamente perceber que estas questões que por vezes nós colocamos no mesmo saco, a ordenação de mulheres, a homossexualidade, questões ligadas à bioética, têm que ser ponderadas a seu tempo, cada uma a seu modo, e tendo em conta também os diversos contextos em que surgem. Eu dou-lhe, por exemplo, o exemplo da questão da ordenação das mulheres. Hoje, esse já não é um tema fraturante no seio da comunhão anglicana. Como sabe, a ordenação das mulheres, toda a discussão, a interpretação teológica, a interpretação bíblica, começou a ser feita já desde a década de 50, de 60. Ganhou expressões fortes na década de 70 com a ordenação de mulheres ao ministério e depois ao episcopado. E hoje, pelo próprio testemunho das mulheres no seio das igrejas, por aquilo que elas trouxeram de positivo para a própria comunhão anglicana, toda esta questão está a ser vista e vivida de um outro modo. Portanto, é uma questão que hoje é assumida como algo que foi uma conquista, se pode falar assim, da própria Igreja e da própria comunhão anglicana, embora sabendo que ainda há algumas igrejas e províncias da Igreja da comunhão anglicana que tenham algumas reticências relativamente a esta questão. Depois há outras questões que têm que efetivamente ser ponderadas, nomeadamente a questão que falou, portanto, da questão da homossexualidade. Mas a grande questão que se coloca, a meu ver, relativamente à homossexualidade no seio da comunhão anglicana, não é propriamente uma questão de direitos humanos, ou uma questão tão só ligada à homossexualidade. A grande questão que se coloca é perceber se aquelas igrejas, e neste caso a Igreja Episcopal dos Estados Unidos, que tomou determinado tipo de posições relativamente à possibilidade de um dos bispos ser um bispo homossexual assumido, ou de algumas dioceses na Igreja Anglicana do Canadá a providenciarem a bênção para casais homossexuais, a grande questão que se coloca aí é, efetivamente, perceber como é que essas decisões, que são tomadas com legitimidade dessas igrejas, porque são tomadas de acordo com os cânones e com as leis das próprias igrejas, como é que essas questões, essas decisões podem ou não ferir aquilo que é o todo da comunhão anglicana. Portanto, a grande e que é cada vez mais rejeitado, por exemplo,
pelas igrejas africanas, em grande parte. E que é rejeitado pelas igrejas, exatamente. Portanto, não podemos, efetivamente, ignorar que há divisões sobre o assunto. A questão que se coloca é o modo como vamos tratar essas divisões. E não abafar o assunto em si. Percebe? Portanto, eu acho que, efetivamente, tem que haver um respeito, quer pela posição que a Igreja Episcopal assumiu relativamente à sagração de um bispo homossexual, tal como tem que haver respeito e consideração por aqueles que, de acordo com a sua maneira de ver, de pensar e de viver a fé em Cristo, rejeitam essa possibilidade. Portanto, a questão não é propriamente uma questão à volta dos homossexuais ou dos direitos humanos, porque aí a Igreja tem que ser inclusiva, tem que ser aberta, a Igreja tem que efetivamente perceber, digamos, tudo aquilo que se coloca, que mesmo as próprias questões e problemas que se colocam à vivência da homossexualidade nas diversas sociedades, mas é mais uma questão de perceber como é que essas decisões podem e devem ser tomadas e assumidas no contexto da comunhão anglicana. Portanto, é mais uma questão de estruturas e de autoridade. Essa é a grande questão que hoje se coloca no seio da comunhão anglicana, com todo o processo do chamado pacto, não é? Um covenant. Não é? O novo arcebispo cantuário Justin Welby é aquilo que passou nas notícias, é que ele é de uma linha mais evangélica. O que é que isso significa para quem está por fora destes meios e destas linguagens? Olha, é que não vem da tradição. Eu não sei propriamente qual é a linha dele. Aliás, eu diria que este novo arcebispo é aquilo que poderíamos chamar uma surpresa do Espírito Santo. Portanto, como é uma surpresa, agora tem que ser digerido. Mas se é uma surpresa do Espírito Santo, certamente que vai trazer dons e contributos para aquilo que estão a ser as necessidades da Igreja, em primeiro lugar da Igreja de Inglaterra e depois da própria comunhão anglicana. Portanto, começar a catalogar ou a definir qual é a sua sensibilidade ou qual é a sua linha, eu acho que isso é um bocadinho prematuro e não deve ser a melhor maneira de encararmos agora este novo ministério. Até porque ele só tem um ano de episcopado. Portanto, repare, é um arcebispo que tem um ano de episcopado. Portanto, isto é uma surpresa total. Isto é uma surpresa total e que é fruto de um processo de um comitê de nomeações que o convidou. Portanto, que o convidou. É um aspecto interessante. Portanto, convidou e ele aceitou. Repare, ele aceitou na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, aceitou ser arcebispo de Cantuário no atual contexto, não é? Portanto, eu acho, o que sabemos neste momento, por exemplo, ele tomou uma posição a favor da sagração de mulheres ao episcopado no seio da Igreja de Inglaterra, tomou há 2, 3 dias no sínodo da Igreja de Inglaterra. Portanto, isso mostra já uma determinada posição também. E acreditamos que, naturalmente, terá que ser uma pessoa de diálogo e de sensibilidade para perceber as diferentes sensibilidades e correntes que efetivamente existem no seio, quer da Igreja de Inglaterra, quer da própria comunhão anglicana. A surpresa do percurso dele também inclui, quando falava disso, o facto de ele ter trabalhado durante 10 ou 11 anos na indústria petrolífera e depois de ter feito estudos teológicos sobre ética e negócios. Eu acho que isso é bom. Não é propriamente por ter trabalhado no petróleo ou por ser um gestor mais ou menos apurado, porque o problema de uma igreja nunca é um problema financeiro, não é? Ou por outra, qualquer igreja vive com questões de natureza financeira e de sustentabilidade. Isso estará sempre presente. Hoje o problema financeiro não é um grande problema para as igrejas. É um grande problema. Pensando na tese do novo arcebispo, de que ética é que hoje os negócios precisam, na opinião do novo arcebispo português? Exatamente. É um grande problema a questão da sustentabilidade das próprias igrejas, a questão da ética ligada à gestão dos dinheiros, e particularmente dos dinheiros públicos, e de como a Igreja se posiciona enquanto voz também ativa no seio da sociedade. Mas a grande questão que está por trás da questão da sustentabilidade das igrejas é mais uma questão de fidelidade ao Evangelho e uma questão de fidelidade a Deus. E, portanto, se as igrejas não forem capazes de perceber
perceber essa dimensão outra que tem que estar por trás da gestão daquilo que é o material. E se as igrejas não forem capazes de desenvolver no seio do seu povo e dos seus membros a consciência do dar enquanto retribuição do muito que recebemos de Deus, as igrejas, por muito bons gestores que tenham à frente, não serão capazes de fazer frente às dificuldades que, naturalmente, o tempo presente, na sua apertada conjuntura económica, também suscita. E qual é que deve ser a voz das igrejas cristãs em relação a esta questão financeira, a esta crise financeira que atualmente estamos a Uma voz profética, uma voz profética. Por exemplo, eu queria chamar a atenção que o Sínodo da Igreja Lusitana emitiu um comunicado no qual faz, a meu ver, até uma crítica muito incisiva àquilo que o Sr. Bispo Dom Fernando chamou uma governação sem rosto humano. Ou seja, uma governação que, efetivamente, não atende à especificidade de cada pessoa e àquilo que são as pessoas no seu concreto. E, portanto, as igrejas hoje têm que denunciar estas políticas chamadas neoliberais, de austeridade, que põem em causa aquilo que é a estabilidade das próprias pessoas, particularmente quando atiram as pessoas, às centenas de milhares, para o desemprego. Portanto, as igrejas têm que ter uma voz profética, mas uma voz em conjunto. Aqui está um aspecto importante. A voz das igrejas hoje em Portugal será tanto mais reconhecida quanto em conjunto, e que esta é uma das dimensões do ecumenismo, forem capazes de fazer afirmações denunciando aquilo que estão a ser políticas, chamemos de macroeconómicas, que estão a pôr em causa a dignidade das pessoas e que estão a tirar muitas pessoas para a pobreza. A mensagem da Igreja Lusitana, que saiu do Sínodo, faz uma crítica muito incisiva ao atual momento e à atual governação e, ao mesmo tempo, oferece a Igreja como um espaço de conforto e de esperança. Naquilo, naturalmente, que é a vulnerabilidade da Igreja Lusitana, naquilo que são os seus poucos recursos, mas a Igreja diz: estamos aqui e estamos aqui para assumir a compaixão, não é? Estar com aqueles que neste momento estão a viver a sua paixão, não é? Estão a viver todo um tempo muito difícil. Sente isso como um desafio pessoal para o seu novo cargo? Sinto como um desafio pessoal, que me é também transmitido pela própria Igreja. Tem a ver também com a minha própria natural sensibilidade e toda a minha visão daquilo que deve ser também a missão da Igreja. E sinto que, efetivamente, a Igreja hoje deve ser um local de esperança. Portanto, um local onde as pessoas possam encontrar não só o conforto e o apoio material, através de géneros, de bens, mas também o conforto espiritual. E aqui há uma dimensão muito importante que as igrejas devem assumir. As igrejas têm, digamos, esse suplemento de esperança que advém da pessoa de Jesus Cristo. Porque as igrejas são chamadas e têm esta visão do reino que é, como dizia o Sr. Arcebispo de Cantuária, as igrejas são chamadas a um outro destino. E, portanto, se nós conseguirmos transmitir às pessoas este sentido outro da vida, este sentido outro do seu caminhar, as igrejas estarão a dar um contributo muito importante para que as pessoas, num tempo de grande fragilidade e de desesperança, possam encontrar um sentido de visão e de esperança perante o futuro. Portanto, temos que criar nas nossas comunidades e entre as igrejas estes espaços, eu chamaria de esperança. E por isso é que a Igreja Lusitana tem, neste momento, um projeto chamado Projeto Esperança, que está a ser desenvolvido de diversas formas e que pretende ser um contributo para o atual momento que estamos a viver. Portanto, sem dúvida... Que se destina a apoiar pessoas em dificuldade, é isso? E que se destina a apoiar pessoas em dificuldade, que acorrem às nossas comunidades e aí são acolhidas, são ouvidas, recebem os géneros alimentares, recebem outro tipo de apoios e, portanto, são acolhidas na sua dignidade enquanto pessoas. Este é um aspecto muito importante. Portanto, são acolhidas na sua especificidade. Não são mais uma, mas são uma pessoa concreta. São um irmão. Portanto, são alguém com quem a Igreja se tem que preocupar. Portanto, esta é uma das missões hoje da Igreja, fundamental. Naturalmente, não é a única, não é a única missão da Igreja, mas a missão, digamos, da Igreja, na sua visão global, precisamente, passa também muito por aqui. Portanto, esta relação entre a fé e a vida, e esta relação entre o Evangelho que é pregado e o Evangelho que é vivido.